Mas que diabos é Rita, cara? E aí, seus curiosos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio da série de Deck Tech. Bora! Mas Henry, como que vai funcionar o Deck Tech? Bom, vamos lá. Primeira parte, o mais clássico, a maior dica que eu dou pra vocês, que é leiam. Leiam as cartas de verdade. Então a gente começa lendo o comandante, seguido de um briefing que nada mais é do que o texto que a gente utiliza para eles nos mesões. A partir disso, eu separo o deck que a gente vai mostrar nas sessões, igual eu faço na ideia do deck building, eu monto da mesma forma, e a gente começa a detalhar sessão por sessão, mostrando aí sim todas as cartas que tem no deck. Então a gente vai passar pelas 100 cartas, comigo explicando ali mais ou menos a ideia do porquê. A partir daí, eu faço uma finalização explicando qual é a sensação de pilotar esse deck, para também tentar ali entender qual tipo de jogador eu acho que esse deck iria fazer mais sentido. E a gente encerra comigo pontuando alguma cena ou algum momento que esse deck teve em algum de nossos mesões. Tudo bem? Fechou? Então bora! E para estrear esse nosso novo quadro, trouxe ele, o meu queridinho Tom Bombadil. Temos então o Tom Bombadil, criatura lendária do tipo Deus Bardo, como custo uma de cada cor, com as seguintes habilidades. Enquanto houver 4 ou mais marcadores de conhecimento entre sagas que você controla, Tom Bombadil tem Hexproof indestrutível. Isso já facilita bastante a ideia do deck, que eu não preciso me preocupar em proteger ele. E tem, toda vez que a última habilidade de capítulo de uma saga que você controla for resolvida, revele cards do topo do seu grimório até revelar um card de saga. Coloque aquele card no campo de batalha e o restante no fundo em ordem aleatória. Essa habilidade só é desencadeada uma vez por turno. O jeito que está escrito aqui facilita e na verdade é o que faz com que esse deck funcione, que a habilidade ela é trigada quando a última habilidade da saga for resolvida, e não necessariamente quando a saga bater o cemitério. Então a gente utiliza da ideia de remover os marcadores para eu consigo trigar o tom e manter a saga em campo. É um 5 Color Enchantress, que usa dessa mecânica então de marcador de permanente, principalmente das sagas. Tenta ganhar ali dando um alt value na board, né? Tem como a carta mais cara o Power Conduit, que é uma das peças que a gente vai usar para retirar o marcador. Isso a gente vai passar por ela. A gente coloca como um Power Level 7 de 10, talvez ali pode, dependendo da mão, pareça um Power Level até um pouco mais alto, por ser mais control, mas é um 7 de 10 porque ainda envolve muita peça para fazer o que quer. E é uma média de R$ 200 aí, é um deck relativamente pra gente, né? Aqui, um dos mais caros que a gente tem. Tá. Bom, indo agora para as seções do deck. Aqui a gente separou em 7 seções, né? Então a gente tem as lands, as proteções, os ramps, os removers, que é as peças que removem contador, as próprias sagas, e a gente tem uma seção com outras cartas que a gente quer remover os contadores que não sejam sagas, e algumas good stuffs do deck. Então a gente vai passar agora uma por uma. Iniciando então a nossa primeira seção, as lands, que a gente separa ela em 4 partes. Temos os terrenos básicos, os de correção de mana, os utilitários, e aqui a gente pontua os não básicos com subtipo floresta ou planície, pois temos cartas no deck que interagem com isso. Com os terrenos básicos, nós começamos com 10 pântanos, 5 planícies, 4 ilhas, uma montanha e uma floresta. Para as correções de mana, temos Choked Estuary, Command Tower, Exotic Orchard, Foreboding Ruins, Path of Ancestry, River of Tears, Smoldering Marsh, Sunken Hollow, Tainted Field e Tainted Wood. Nas utilitárias temos Roadside Reliquary, que é um draw, e temos Nesting Grounds, que é uma das mais fortes no deck, pois é um terreno que move contador, consequentemente retirando da saga, e eu consigo acelerar uma saga depois, pois eu consigo mover esse contador para o próprio terreno, que é o que eu normalmente faço para não me perder, e em qualquer momento, em vez de tirar, eu posso colocar, se eu quiser acelerar uma das sagas.
E as não básicas planícies e florestas temos Canopy Vista, Cinderglade e Prairie Stream. Então, mais uma vez, é legal pontuar essas, pois temos no deck cartas que tutoram, né, que rampam floresta ou planície, que não necessariamente diz básica. Então a gente consegue tutorar essas para o campo. Seguindo para a seção do ramp, nós temos todos em pedra de mana, então aqui eu só separei por custo. De custo 1, a gente tem a duplinha clássica minha de Warfare's Bubble e Sol Ring. Aqui é específico legal ver que a Warfare's Bubble, como ela tutora um básico para o campo, faz com que eu tenha pelo menos um básico de cada tipo, e por isso que eu tenho uma floresta e uma montanha no deck. CMC2, temos os 3 talismãs, né? O Unity, o Curiosity e o Conviction. Aqui é o que eu achei que faz mais sentido para as cores do deck. A gente tem Prismatic Lens, Fellow Stone e Arcane Signet, fechando aí os de custo 2. E de custo 3, não é muito comum eu colocar nos decks hoje em dia, principalmente nos deck buildings. Mas aqui eu tenho Chromatic Lantern, porque é um deck 5 cores com um budget que não é tão simples de fazer. E tenho o Commander Sphere para me dar uma opção de draw também se eu precisar. Seção das proteções. Aqui a gente separa em 2 tipos. Nós temos os counters e nós temos as proteções padrão. Aqui proteção, o tom ele já se autoprotege pelo efeito dele, mas é muito mais importante eu proteger na verdade as peças que removem o marcador. Por mais que o comandante do deck é o tom, eu sinto que para esse deck os removedores são muito mais importantes do que o próprio tom. Por mais que ele me gere valor pelo efeito dele de trazer saga para a mesa, eu manter a saga normalmente é muito mais efetivo para mim na board, né? Então a gente precisa ainda assim rodar essas proteções, mesmo que o nosso comandante tenha o Hexproof indestrutível na própria habilidade dele. Então, para as proteções padrões, nós temos Blessing of Leeches, Il Umbra, Kaya's Ghost Form e Supernatural Stamina. E para as proteções através de counter, nós temos Negate, Defabricate e Arcane Denial. Normalmente, para esse deck, eu vou segurar o counter principalmente para algum tipo de global de encantamento ou global de criatura. Algum tipo de board wipe que vai limpar o que eu tenho no campo. Mas se é uma peça ou outra, normalmente o deck ele já resolve sem precisar counterar. Por isso que o deck não é tão focado nisso. Na seção dos removers, nós vamos separar em 2 tipos. A gente tem os que removem em Instant Speed e os que removem em Sorcery Speed. É interessante entender que para esse deck, os que removem em Instant Speed acabam sendo uma prioridade um pouco melhor, pois eles me possibilitam com que eu remova o último contador da última habilidade e mantenha a saga em campo. Então, se eu quero trigar o tom ou a saga em específico que eu quero remover, o que eu quero de habilidade mais forte é a última, eu só consigo fazer isso com os de Instant Speed. Claro, se o que eu quiser remover não for uma saga ou for uma habilidade que seja a primeira, a segunda, enfim, não seja a última, os de Sorcery Speed já me resolvem. Mas então a gente separa esses dois, só para entender que os de Instant Speed, eles tendem a ser um pouco mais fortes no deck. Então vamos lá. Em relação aos que removem em Sorcery Speed primeiro, temos Either Snap, temos o Xyz Heart of Oceans, temos o Etched Sleeve, temos o Ferropide, a Garnet, Princess of Alexandria, o Sigurd e temos o Xavier Saw. A maioria desses resolvem quando ele dá dano de combate, mas eles mesmo têm por si só alguma forma de evasão, então eu não preciso me preocupar tanto assim em conectar. Os de Instant Speed temos Clock Spinning, Goldberry, Hex Parasite, que na minha opinião é o mais forte do deck. Temos o Oaka, o Power Conduit, que é uma das mais fortes também e a carta mais cara hoje no deck. Temos o Scholar of New Horizons, que é uma das cartas que envolvem os terrenos não básicos do tipo planície. E temos o True Parasite. Entrando agora na seção das sagas, que acaba sendo o mais importante do deck, aqui eu separei ela em 3 tipos. Nós temos as sagas de Draw, de Control e outros. Obviamente, todas as sagas têm múltiplas habilidades,
Então, essa separação é basicamente no que eu quero normalmente lupar. Então, para cada saga, eu vou pôr para vocês quais das habilidades eu acho interessante, se é a que eu vou remover o marcador para ficar refazendo, mas que no final vocês entendam que todas elas têm múltiplas opções, então você consegue ter essa gama maior de ferramentas. Beleza. Então, as primeiras, as sagas de Draw. Nós temos iniciando com Behold the Unspeakable. Aqui eu quero normalmente lupar a segunda habilidade, é a mais forte. E menção rosa que atrás dela é uma criatura com voar, que o poder é o número de cartas na mão. Então pode ser um finisher, dependendo de como está o jogo. Temos Scroll of Isildur. Aqui eu quero lupar a terceira habilidade. Temos The Bath Song. Aqui pode ser todas, dependendo do momento do jogo. Então se eu preciso de draw, é a primeira ou a segunda. E se eu já estou com uma quantidade relativamente grande de opções na mão, eu posso querer sim lupar a terceira, literalmente pelo ramp, né? E temos Vault 87. Aqui eu quero lupar a terceira, é um draw bem forte também. Porém, mais uma vez, dependendo da board, eu consigo lupar a primeira, que é de tomar o controle de criatura. Indo para as sagas de controle, temos Binding the Old Gods. Aqui eu quero lupar principalmente a primeira, e também essa é uma das que tem a relação com os terrenos não básicos do tipo floresta. É uma das que tutora isso. Temos Elspeth Conquers Death. Aqui eu quero lupar a primeira ou a segunda, depende da board, se é um pod com muita criatura ou se é um pod um pouco mais de Dex Control. Tenho Kiora's Best the Sea Gods. Aqui eu quero todas. Essa é a saga disparado mais forte, normalmente é o Incon, normalmente é o que faz você ganhar o jogo, é essa saga. Então depende do momento da board, você quer criar mais criatura ou você quer começar a tapar para começar a bater. E até a Ultimate, às vezes, o último dela ali acaba sendo bom, principalmente quando chega num X1. Temos Phyrexian Scriptures. Aqui eu quero upar a segunda, é uma global, principalmente se eu já conseguir, a partir da primeira habilidade, salvar pelo menos um dos meus removedores. E também é muito bom essas globais, porque tem algumas sagas que deixam indestrutível, e o próprio tom é indestrutível, então acaba sendo quase um one-sided, né, essa global. Temos The Akron War. Aqui eu quero lupar a primeira, mais uma vez, tomar controle. E essas são fortes, essas sagas, porque elas tomam controle enquanto você controla as sagas. Então, enquanto você ficar lupando, a criatura é sua. Temos The Eldest Reborn. Aqui, mais uma vez, todas são muito fortes, então depende do momento. Depende se, mais uma vez, a board é de criatura ou se a board é de Dex Control. E também, dependendo ali de como está o jogo, eu consigo começar a lupar o terceiro, porque eu reanimo um bicho de qualquer grave. Então, dependendo aí de como está o jogo, é também interessante. Temos a The Come War. Aqui eu quero lupar a primeira ou a segunda. Mais uma vez, depende de como está o jogo e como é o pod, o estilo dos decks adversários. E menção rosa aqui atrás é uma criatura relativamente forte também, com voar e trample. E ela me serve também ali de recover para permanentes no meu grave. Então, eu já me vi em situações que eu tinha só um bicho de recover no meu grave, eu não tinha land, não tinha nada, então eu deixei flipar para garantir que eu vou pegar essa carta de recover de volta. Temos The Phasing of Zhalfir. Aqui eu quero lupar a primeira e a segunda, e tomar cuidado que a terceira é uma global, então dependendo de como tá a board pode ser que não seja tão interessante para mim, mas da mesma forma que eu comentei anteriormente, global tende a ser forte porque eu tenho bastante formas de deixar minha board indestrutível. E temos Time of Ice, que eu quero lupar a primeira ou a segunda, que são as mesmas, né? Também é uma forma aí de controlar a board. E daí para fechar, na ideia dos outros, né? As sagas que fazem outro tipo de coisa, temos Firja's Retribution. Eu gosto bastante dessa saga, ela acaba sendo bem agro para esses decks, de alguma forma eu preciso começar a bater e ganhar o jogo. E aqui eu acho todas muito interessantes também. Normalmente eu quero lupar por um tempo a primeira, para criar esse corpo em criatura. A segunda acaba sendo muito forte, depois que eu já tenho ali alguns anjos, em questão de control mesmo, de começar a limpar a board, né? E eu também consigo deixar a terceira para quando eu for para ganhar o jogo mesmo. Tenho Song of Freya-Lise. Aqui eu quero lupar a terceira, por mais que é interessante as primeiras para eu rampar, caso eu precise, dependendo do early game ali. A terceira é a mais broken, é onde eu deixo uma criatura, basicamente garantir que ela esteja na board. E acaba sendo quase uma saga de proteção.
E tem o Tale of Tunivel. Aqui eu quero lupar a primeira, né, que é o que deixa as minhas criaturas indestrutíveis. E talvez seja uma das sagas mais fracas pelo custo e pelo payoff dela. Penúltima sessão, temos os Other Counters, então as peças que eu quero remover counter delas, mas que não são as sagas. Nós iniciamos com Survivor of the Unseen. Essa é uma cumulativa upkeep. Essa é uma mecânica que a gente consegue abusar também. Eu tenho que, basicamente, toda upkeep colocar um contador nele e pagar a quantidade do cumulative upkeep em relação ao contador. Então, nesse caso, ele tem cumulative upkeep 2, então para cada contador nele eu tenho que pagar 2 para ele se manter no campo. E normalmente, em troca, eu tenho um payoff bom. Eu gosto de usar essas cartas, primeiro porque eu gosto um pouco dessa ideia de retomar aí o passado, bastante gente nem sabe o que é isso. E querendo ou não, por ter um payoff bom e eu conseguir remover o contador, eu consigo normalmente manter elas no campo pagando só o primeiro custo. Eu não tenho como burlar e não pagar custo nenhum, porque vai para stack assim que eu coloco o contador na upkeep, mas eu garanto que eu vou sempre pagar só o primeiro custo, né? Não vai exponenciando isso. No caso desse, ele é um draw relativamente forte para o campo. Tem o Mind Harness, também com cumulative upkeep. E aqui é tomar controle de uma criatura. Por uma mana acaba sendo, igual eu falei, o payoff acaba sendo muito forte. Tem o Elephant Grass, talvez a minha carta favorita do deck, pela arte. Muito, muito engraçado. Em português aí famoso Capim Elefante. Basicamente ela é quase uma propaganda, quase esse pillow forte, com cumulative upkeep também. Tenho Lost Auramancers, ele é o com Fading, e nesse caso é bom eu retirar esses contadores, então assim que eu retirar o último, ele é sacrificado e daí ele me tutora um encantamento para o campo. Eu consigo, dependendo da peça que eu tenho para remover, fazer isso em um turno. Ou eu consigo acelerar, pelo menos, essa ideia para tutorar para o campo. E normalmente eu vou tutorar a saga da Kioras, que acaba sendo mais forte, mas acaba sendo um payoff extremamente bom. Eu remover ali 1, 2 contadores dele, acelerar para eu colocar qualquer encantamento do deck no campo. E encerro com Puppeteer Click. Esse é uma forma de eu reanimar coisas que não necessariamente são minhas. E ele tem Persist. Então o que é broken aqui, eu consigo... Ele é um corpo para eu bloquear, porque eu quero que ele morra, porque ele volta com o Persist e triga de novo, eu reanimando. E eu consigo remover o -1/-1 do Persist e ele continuar sempre, basicamente para sempre, com o Persist voltando e reanimando. Então, eu não tenho nenhuma forma de eu mesmo destruir ele, tirando as globais. E algumas sagas ali que destroem permanente, mas eu acho que o payoff acaba sendo engraçado pelo rolê de eu tirar o -1/-1 do Persist, né? Indo para nossa última sessão das Good Stuff, aqui eu separei também em 3 tipos para mostrar para vocês. Nós temos os tutores, temos as cópias e temos o outros, né? Iniciando com os tutores, normalmente é o que eu tento retirar dos decks. Particularmente eu não sou muito fã, principalmente para deck assim, que eu tenho muita opção do que fazer, né? De saga, de remover. Então eu gosto que cada jogo seja um pouco diferente e os tutores acabam tirando um pouco disso, né? Eu gosto só de tutor ou em power level mais alto, que eu estou tentando achar uma peça para combar, ou se o meu deck gira em torno de uma carta que não seja meu comandante. Então eu estou tentando diminuir cada vez mais os tutores do deck. É um deck já bem antigo, então tem bastante coisa aí, né, que a gente pode mudar, tá? Nós temos o Trinket Mage, e ele busca especificamente o Hex Parasite, normalmente. E a gente tem o Tribute Mage, que também quase sempre eu uso para buscar o Power Conduit, que na minha visão são os 2 removedores ali mais fortes do deck. E a gente tem também o Ringside. Esse é um tutor que eu gosto bastante em deck de 5 cores, porque ele é bem barato e ele tutora qualquer coisa do deck. Em relação às cópias, nós temos Copy Enchantment, temos Astrid Invocation, que na minha visão é a cópia mais forte pela habilidade de eu poder trocar o alvo. Temos Mythos of Luna, Replication Technique e temos Invasion of Elaria, que além de me dar um certo value na hora que ela entra, porque muita coisa do meu deck é custo baixo, principalmente a hora que eu flipo ela, é uma sorcery bem imbecil de forte, e um dos moldes da sorcery é criar uma cópia, então eu acho que faz bastante
bastante sentido essa carta no deck. Aqui as cópias foi uma sacada que eu tive só um bom tempo depois de ter esse deck, do quão forte é eu fazer a cópia ou de uma saga, para duplicar esse velho dela, ou eu também fazer cópia de um dos removedores, visto que a maioria dos removedores vai remover um contador, e eu quero ter múltiplas sagas, também é interessante eu fazer cópias dessas peças. Então foi quando eu comecei a entender o valor forte que tem eu fazer cópias nesse deck. E última carta desse deck tech, na seção de outros temos a Satsuki, que é uma good stuff para saga, porque ela acelera as sagas, então nem sempre eu quero isso, mas principalmente se eu tenho bastante saga na board, eu gosto do valor que ela gera, mas ela está aí principalmente para a ideia de ser uma opção que eu tenho para retornar uma saga do cemitério para minha mão. Então acaba sendo uma peça só de recover, tirando o Kamiwar, a parte de trás eu também tenho essa opção, mas é um pouco mais difícil de acontecer. De eu ter um recover, e a carta foi feita para deck de saga, eu acho legal ter aí no deck. Bom, então esse é o Tom Bombadil, né, esse queridinho aqui do nosso canal. Indo um pouco conversar sobre o deck em si, como ele performa, eu sinto que ele é um deck um pouquinho mais complexo de jogar do que a maioria dos que a gente tem, por ter muito texto as cartas. Parece bobo, mas assim, a gente percebe muita gente tem dificuldade de simplesmente ler. Então o fato das sagas ser parágrafos de texto pode se perder ali na própria board, principalmente porque eu estou tentando manter o máximo de número possível, né? Então acaba sendo um deck um pouquinho mais exigente. Eu diria que é um deck de início de jogatina, né? Não é um deck que eu indico se você está cansado, ou principalmente aqui daí, na ideia de estilo de player, se você é um player novo, eu não indicaria esse deck, ou se você é um player um pouco mais num sentido simplista do que o deck faz, né? Se você é um player que não gosta de ter que ficar pensando muito na ordem das coisas que você vai fazer, ter que entender todas as peças que estão na board, sim, aqueles mais agressivos, digamos assim, eu gosto de chamar de Uga Buga, que é os que vão, eu quero comprar meu terreno, descer meu bicho e bater. Definitivamente esse não é um deck ideal para você. Eu acho que para quem vai gostar do deck, né, principalmente para aquelas pessoas que gostam de fazer muita ação num turno, então assim, é um deck que ele exige bastante, essa parte manual mesmo, em relação a remove contador daqui, coloca contador dali, joga para stack as coisas. Então isso faz com que o deck tenha essa complexidade. Eu acho que é um deck mais friendly para quem já está acostumado com o jogo, já joga o jogo há muito tempo, porque você mexe com stack, você tem que ordenar as coisas de uma forma correta. E normalmente, dependendo do pod, se não é um pod que você conhece, você vai ter que explicar também todas essas interações de putz, mas por que a saga tá ficando? Se eu olho a saga e ela diz que ela, depois que chega no último contador, ela vai embora. Então é interessante que seja um deck, principalmente, que eu indico para vocês, caso vocês queiram criar algo parecido, ou o próprio deck, que estuda o deck mesmo, para não ficar exaustivo, para não ficar muito demorado, né? Eu sinto que eu vejo isso muito com quem joga com deck de Storm, principalmente, que o problema não é você fazer muita ação, o problema é você demorar, porque ninguém quer ficar lá parado perdendo tempo. Então, quanto mais complexo é o deck, e é esse caso, seria interessante estudar o deck, que é ler as cartas, entender as interações possíveis. Deck que tem tutor também, é você saber o que você quer tutorar, dependendo da board, no momento, para que você perca o menos de tempo possível das pessoas, em vez de você ficar pensando o que você tem que fazer. E como exemplo de play desse deck nos nossos mesões, eu separei aqui uma cena do nosso mesão de número 22, para quem tiver interesse, aonde eu controlo 8 sagas ao mesmo tempo. Então, ali o timing, para quem quiser saber exatamente, é em 12 minutos e 52 do vídeo, aonde chegou no momento que o deck rodou, e o deck
consegue, a partir dos removedores, manter as sagas em campo. Então é onde pode chegar para entender essa, mais uma vez, a complexidade, tudo que está acontecendo, é ao nível de eu estar controlando 8 sagas ao mesmo tempo, sendo que ali eu casto no máximo 1 ou 2 por turno. Né? E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.